Olá, sente aquele chamado para lutar por justiça social e quer transformar essa paixão numa profissão de verdade? Se a resposta for sim, essa análise foi feita para você. A gente vai descobrir juntos o que é preciso para se tornar assistente social aqui no Brasil. Pois é, essa é a grande questão, não é? Como é que a gente pega um ideal, um desejo de mudar o mundo e transforma numa carreira sólida? Porque não é só um sentimento, é um projeto de vida. E é exatamente sobre os passos para concretizar esse projeto que a gente vai conversar agora. Para começar, vamos alinhar as ideias. O que significa de fato ser assistente social? É abraçar uma profissão dedicada à defesa dos direitos humanos e que busca uma transformação real na sociedade brasileira. É um compromisso sério, sabe? Que vai muito além de uma simples vocação. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental. A profissão é regulamentada pela Lei 8662 de 1993. Isso significa que a boa vontade vira responsabilidade. Deixa de ser só um ato de solidariedade e passa a ser ciência e técnica aplicadas para mudar a realidade social. É outro nível de comprometimento. Beleza. Então qual é o caminho das pedras? O caminho oficial para chegar lá? Existem uns passos que são essenciais, não dá para pular. Vamos ver quais são eles agora. Olha, tudo se resume a estes dois pilares. Primeiro, claro, a graduação em serviço social. E o segundo, que é tão obrigatório quanto o primeiro, é o registro no Conselho Regional, o famoso CRES. Sem esses dois, simplesmente não dá para atuar legalmente na área. Ponto final. E, gente, isso não é uma sugestão, não. É lei. Esse trechinho aí do artigo 2º deixa muito claro. O registro profissional é uma condição indispensável para a prática. Isso dá um peso, uma responsabilidade e uma legitimidade enorme para o trabalho, né? Então, o que é esse tal de CRES? Ele é o órgão que fiscaliza e orienta a profissão. É ele que garante que os padrões éticos e as leis sejam cumpridos, protegendo todo mundo, tanto quem exerce a profissão quanto a sociedade que recebe o serviço. Mas afinal, o que se estuda na faculdade de serviço social? É aqui que a gente precisa quebrar alguns estereótipos. A formação é densa, é desafiadora e foi toda pensada para criar profissionais com um olhar super crítico e técnico sobre a sociedade. O coração do curso é entender a chamada questão social. E o que é isso na prática? Basicamente, são as múltiplas formas como a desigualdade social aparece no dia a dia. A falta de moradia, o desemprego, a violência. E aqui que está o pulo do gato. A formação ensina a olhar para as raízes estruturais desses problemas, não apenas para os sintomas. É isso que diferencia o serviço social da caridade. Ele busca a transformação, não só o alívio. E é muito interessante ver a amplitude do que se estuda para ser assistente social. A grade vai desde os fundamentos históricos e teórico-metodológicos, e sim, aqui entra a teoria social marxista, usada como uma ferramenta para analisar as estruturas de classe e poder na sociedade. Depois a gente mergulha na ética profissional, que é a bússola do trabalho. Estuda-se a fundo a política social, ou seja, como funcionam o SUS, a Previdência, a educação. Também há um foco imenso na realidade social brasileira, para entender as desigualdades de raça e gênero, e, claro, a parte prática, com métodos de pesquisa e o estágio supervisionado, que é obrigatório. É um preparo bem complexo para uma realidade complexa. Com toda essa formação, onde exatamente o trabalho acontece? Um dos principais campos de atuação e que serve como um excelente exemplo é o Sistema Único de Assistência Social. Vamos traduzir a sigla. O SUAS é a grande estrutura nacional para assistência social no Brasil. É ele que organiza como os serviços, programas e benefícios chegam às famílias e indivíduos em todo o território nacional. E dentro do SUAS, temos o CRAS. Pense nele como a linha de frente, o primeiro ponto de contato da população com a rede de assistência social. É aqui que muita da ação acontece. E como é o dia a dia em um CEARRES? É um trabalho muito dinâmico. O ou a assistente social vai desde fazer uma visita domiciliar para entender a realidade de uma família, até orientar sobre como conseguir um benefício como Bolsa Família, ou encaminhar uma criança para a escola ou um idoso para um serviço de saúde. É um trabalho de costurar a rede de proteção social para que ela realmente funcione e chegue a quem precisa. Ok, vamos falar sobre os aspectos práticos. Como é o mercado de trabalho, a remuneração e quais são as perspectivas para quem segue essa carreira? Essa é a faixa salarial mensal típica para assistentes sociais que atuam em municípios. É importante notar que esse valor pode variar bastante, dependendo da localidade, do porte do município e do tipo de contrato de trabalho.
E este slide ilustra muito bem uma questão central da profissão. De um lado, a realidade atual, com suas variações. Do outro, a luta organizada da categoria por melhores condições, como a efetivação da Lei das 30 horas para todos e um piso salarial nacional que valorize o trabalho. E aqui está um dado decisivo para a carreira. O principal empregador é o Estado. Na prática, isso significa que se preparar para concursos públicos não é só uma opção, é uma parte central e estratégica da trajetória para quem busca estabilidade e um impacto real na área. E para finalizar, fica esta reflexão. A carreira em serviço social é mais do que um emprego. É uma escolha por atuar diretamente nos desafios do país. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é sobre o impacto que cada profissional pode e deseja gerar.